Fala pessoal, sejam bem-vindos ao portal Café com Investimentos. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rodrigo. Eu sou formado hoje em Engenharia Civil, Gestão Financeira, tenho pós-graduação em Gestão de Pessoas e Recursos Humanos e o mais importante, relacionado aos investimentos, hoje eu tenho 3 certificações essenciais que me possibilitam atuar diretamente na área, que é a certificação de especialista de investimentos, certificado nesse caso pela Ambima, planejador financeiro pessoal certificado pela Planejar, com certificado CFP, e o CNPI, um certificado obtido através da APMEC, que me possibilita recomendar ativos financeiros. Então, hoje eu tenho todas as autorizações necessárias perante a CVM, tanto para atuar como consultor financeiro, prestar consultoria financeira e também recomendar ativos. E o intuito desse vídeo é bem simples e objetivo: transmitir para vocês um pouquinho de como que funciona a minha área de recomendações, a minha área de membros, onde eu trabalho na prática com carteiras recomendadas de ativos. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você demonstrou determinado interesse em assinar a minha área de membros e esse vídeo vai facilitar para você entender um pouco como que funciona cada recomendação. Diretamente aqui no meu portal cafécominvestimentos.com, você tem a possibilidade também de realizar um curso gratuito, um curso hospedado diretamente no YouTube, completo do básico até a montagem na carteira na prática. É um curso que eu disponibilizo de forma 100% gratuita para você ter esse conhecimento prévio e posteriormente você assinar a área de membros e já chegar diretamente às carteiras recomendadas. Fica a sugestão, se você tiver interesse, um curso 100% gratuito, a aba de assinar a área de membros, onde você vai diretamente para a página de vendas com a opção de realizar a assinatura, mas o mais importante nesse vídeo vai ser mostrar para vocês de fato a área logada, a área que você terá acesso após realizar a assinatura, que vai ser essa área do investidor. Aqui você vai receber um login, o e-mail e senha para acessar o conteúdo interno da área de membros, que basicamente é dividido em duas abas: a aba de relatórios de análise e a aba de carteiras recomendadas. Vamos direto ao ponto, começando com as carteiras recomendadas. A partir do momento que você clicar em acessar carteiras, você vai ter dentro dessa aba uma planilha com 6 carteiras recomendadas, entre elas 2 carteiras de ações, uma carteira focada em ações de crescimento, que elas até podem pagar algum dividendo, mas não é o foco principal. Então são ativos que, na minha visão, podem estar apresentando uma boa oportunidade de compra, visando o longo prazo, um potencial de valorização na sua cota. Nesse exemplo, claro, eu não deixei visível todos os ativos recomendados, porque esse é de fato o intuito da área de membros, é você ter acesso a todas as recomendações fundamentadas e atualizações constantes, mas como esse exemplo, deixei aqui visível o nome da WEG, que é uma famosa, uma das melhores empresas da bolsa, na opinião de muitos e na minha também, e que até pouco tempo atrás ela estava num patamar que até eu mesmo sempre comentei de forma gratuita, direto nas minhas redes sociais, o quão atrativa a empresa era, mas infelizmente não tinha uma oportunidade de compra. E eu mudei essa minha opinião depois de toda a queda que teve no decorrer de 2025, onde no dia 3 de outubro de 2025 eu fiz a recomendação de compra e naquele momento a WEG estava custando R$ 36,13. Atualmente, no dia que eu gravo esse vídeo, baseando-se na data do dia 31/12, no fechamento de 2025, o preço atual da WEG é de R$ 48,25 e o meu preço teto, quando eu fiz a recomendação, ele era de R$ 41,30. Então até eu comentei na época que a WEG ela não estava no patamar mais barato de todos, mas que já era uma oportunidade para quem estava aguardando há tanto tempo, visto que ela estava no patamar mais sobrevalorizado. Nesse caso, quem aproveitou provavelmente já está tendo um bom retorno com a WEG, e isso num curto período de tempo, um curtíssimo período de tempo quando a gente olha a renda variável, que foi basicamente 3 meses. Esse é um dos exemplos. Aqui nessa carteira de ações de crescimento a gente tem 6 ativos atualmente, em breve vai ter novas inclusões, claro, baseando-se sempre nas melhores oportunidades. Vai ter ativos como a WEG que já estão acima do preço teto, mas eu mantenho nas recomendações, visando daqui a pouco, em caso de alguma correção, alguma queda no preço, ela voltar a apresentar oportunidade e voltar novamente a ser recomendada. Da mesma forma, temos uma carteira focada somente em ações de dividendos, que é um dos pontos mais importantes, principalmente para quem busca ações um pouco mais conservadoras, digamos assim. Nesse caso, deixei visível aqui para vocês um dos melhores ativos que trouxe uma valorização expressiva para nós em 2025, que é o caso da Copasa. Copasa hoje encontra-se na 9ª posição,
uma excelente empresa de saneamento, foi incluída no início da área de membros, lá em 1º de abril de 2025, com um preço de R$ 19,48. Na minha visão, na época da análise, eu sugeri um preço teto de R$ 21,50. E de lá para cá, a empresa ela mais do que duplicou de valor. Ela hoje se encontra a 43,47. Obviamente, ela está no patamar bem acima do preço teto, por isso a sugestão no momento também seria aguardar. Rodrigo, será que eu posso vender Copasa? Isso varia de investidor para investidor. Muita gente opta por realizar o lucro, visto a relevante valorização que a empresa teve em 2025. Porém, eu ainda permaneço com ela na carteira recomendada, devido eu ver que potencialmente ela pode subir até um pouco mais devido aí à privatização que ela vem enfrentando. Claro que não há margem para aporte, mas quem comprou lá atrás possivelmente pode ter um retorno ainda maior, seja através da valorização da cota, como também nos seus dividendos, que é muito importante. Vale destacar, aqui ao lado eu tenho um breve acompanhamento da rentabilidade mensal da carteira quando comparado ao principal benchmark. Nesse caso, a nossa carteira de dividendos estaria de início de abril, onde começamos a área de membros, começamos as recomendações, até dia 31/12, ela rendeu 26,14, acima do principal benchmark do Ibovespa. Carteira de fundos imobiliários, atualmente com 20 fundos recomendados, um retorno levemente acima também do IFIX, mas é uma carteira bem conservadora quando a gente fala em proventos, não tem ativos muito voláteis. Nesse caso, usei o exemplo aqui do KNRI, um dos mais conhecidos fundos de tijolos, que estava há muito tempo acima do seu valor patrimonial. E no início do ano passado, a gente encontrou muitas oportunidades em fundos de tijolos. Nesse caso, ele foi recomendado ao valor de R$ 135, hoje encontra-se a R$ 153. Também o meu preço teto hoje está em R$ 148. Então não estaria apresentando oportunidade de compras. Mas claro que aqui é um dos casos que eu estou trazendo aqui como forma de spoiler para vocês entender como funcionam as recomendações. Dentro das carteiras temos várias opções que estão sendo recomendadas como compra, pois estão abaixo do preço teto. Temos uma carteira de estoques com 7 ativos, mesmo cenário americano, estando um pouquinho desafiador quando você olha os indicadores econômicos e também o valuation da Bolsa Americana como um todo, depois desse grande avanço que tivemos ligado a segmentos de tecnologia e inteligência artificial, mas mesmo assim vale a pena você diversificar. Nesse caso, deixando aqui um spoiler do Google, foi recomendado no dia 23 de setembro do ano passado a $252 e hoje está cotada a $315. Também o meu preço teto hoje estaria abaixo desse patamar. Mas vocês podem perceber que mesmo a renda variável tendo o foco principal para longo prazo, tem muitos ativos que no curto prazo também podem apresentar uma boa valorização. Tem uma carteira somente focada em ETFs que são negociados na B3, a exemplo do BOVA11. Para quem nunca investiu em renda variável e quer começar comprando diretamente na B3, tem a opção via ETF, que já vem com uma diversificação muito atrativa e com baixo valor de entrada. Nesse caso, o BOVA11 também teve a recomendação em início de agosto e, claro, devido ao avanço do Ibovespa, ele vem apresentando uma boa rentabilidade desde o início, aproximadamente 21%. E uma carteira de renda fixa, que não podemos deixar de ter, nesse caso dividida entre Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA+, os três principais títulos aí, títulos públicos que trazem uma segurança adicional à carteira, cada qual com a sua rentabilidade, seja pós, pré ou indexado ao IPCA. E claro, pessoal, também uma aba da rentabilidade acumulada. Aqui, visualmente, você consegue perceber como estão se comportando cada uma das carteiras quando comparamos aos principais índices. Então, hoje a carteira de crescimento está com 27,71% de rentabilidade, a carteira de dividendos 26,14%, as duas comparadas ao Ibovespa, com 23% aproximadamente. Fundos imobiliários bem próximo ao IFIX, superando minimamente o IFIX, mas bem próximo ao índice. E a carteira de estoques, que aqui eu até faço um adendo, eu faço esse acompanhamento visual pela plataforma do Status Invest, até mesmo para evitar erros, o Status Invest já proporciona essa rentabilidade acumulada, mas uma pena que não temos o S&P 500, por exemplo, para fazer esse comparativo diretamente na plataforma. Então, nesse caso, eu fiz um comparativo somente visual aqui com o CDI, por mais que ele não é um benchmark de referência para ativos americanos, mas somente para ter um comparativo visual mesmo. Mas a carteira de estoques hoje estaria com 4,46 de retorno, e aqui
diretamente na carteira tem o retorno do S&P 500, 3,89. Então também estaríamos levemente aí acima do índice. Vale a pena destacar, pessoal, todos os tickets aqui eles possuem um link que vai diretamente para o relatório de análise. Então, por exemplo, Rodrigo, eu quero entender por que você recomendou o Google como empresa na carteira de estoques. Você pode clicar aqui em cima e você vai ser redirecionado diretamente para o relatório de análise do Google. Um relatório bem simples, de apenas 5 páginas, onde você tem totalmente a tese fundamentada de por qual motivo eu optei por recomendar a Google. Por exemplo, tem alguns gráficos de crescimento de receita, margem EBITDA, lucro líquido, o último resultado divulgado quando eu fiz o relatório também, e vale a pena destacar que aqui é o último resultado da época do relatório, mas de lá para cá as empresas, a cada trimestre, elas vão divulgando novos resultados e eu vou atualizando nos resumos semanais que eu já vou mostrar para vocês como que funciona. Mas, de modo geral, vocês têm todas as informações, os indicadores fundamentalistas, dados contábeis também diretamente do balanço patrimonial do Google, comparativos de rentabilidade e a conclusão final, se baseando, claro, no preço teto do Google, que hoje estaria em $294. Então aqui, pessoal, não há motivos para vocês comprarem um ativo sem saber por qual motivo que vocês estão comprando. Lá na carteira recomendada, diretamente ali na outra aba da planilha, você vai ter o preço teto e a recomendação, aguardar ou comprar. E aqui no relatório você vai ter toda a justificativa por trás de cada recomendação. Entrando então aqui na aba de relatórios, mostrando um panorama geral para vocês, vai ter todos os relatórios das ações recomendadas, Engie, Unipar, Vivo, aqui dando um spoiler, essas ações estão todas recomendadas, cada qual com o seu preço teto. Fundos imobiliários, KNCA, CAFOF, LVBI e assim por diante. ETFs que estão recomendados, por exemplo, o ETF de Gold 11, que vem trazendo bons retornos para quem investiu lá atrás. Carteira de estoques recomendados e os 3 ativos de renda fixa. Ou seja, cada ativo presente nas carteiras recomendadas possui o seu relatório fundamentando a tese para você entender por qual motivo você deve comprar ou vender determinado ativo em determinados momentos. E aqui na aba de resumo, todo final de semana eu posto um resumo com os principais acontecimentos da semana anterior, abrangindo, claro, os principais indicadores econômicos, Selic, IPCA, juro dos Estados Unidos e também a atualização dos ativos. Um fundo imobiliário que divulgou um novo relatório gerencial, uma empresa que divulgou seu balanço recentemente e assim por diante. Vou dar um exemplo, vou entrar aqui no resumo da semana, vamos pegar o mais recente aqui, vamos pegar o do dia 13 de dezembro. Você vai ver, é um relatório bem objetivo e simples também, 21 páginas, com o principal resumo do cenário macroeconômico, o que aconteceu com o dólar, minério de ferro, petróleo, até para vocês entenderem esse ciclo das commodities, criptomoedas, ouro, taxa Selic, nesse caso, nesse resumo teve a decisão aí do Copom, então eu trago a atualização para vocês, carteiras, no caso, o índice do Ibovespa, retirada da Magnistic, naquele momento do resumo tinha essa notícia também, eu trouxe à tona aqui para vocês, Petro 4 divulgando nova renumeração aos acionistas, trago também aqui novamente para vocês direto no resumo. Copasa e Fix, o que aconteceu com os fundos imobiliários? KNSC divulgou o relatório gerencial, XPML11 divulgou o relatório gerencial. Aqui eu trago toda semana as atualizações desses ativos que estão sendo recomendados. Descendo um pouco mais, podem ver esses fundos imobiliários, todos eles tiveram atualização e aqui está bem resumido em apenas uma página por fundo imobiliário. Você consegue ter essa atualização na palma da sua mão. Descendo um pouco mais, nas estoques da mesma forma, cenário econômico dos Estados Unidos, juros e assim por diante, pessoal. Um relatório bem simples, com linguagem facilitada, principalmente para quem está iniciando, e que eu tenho certeza que, baseado nesse resumo, ter uma atualização de mercado bem simples e direto ao ponto. Ademais, tenho também um relatório de fechamento mensal, nesse caso, o relatório referente ao mês de dezembro. Aqui eu trago também adicionalmente às informações de mercado, eu trago um comparativo de como fechou as nossas carteiras recomendadas. Passando brevemente pelo resumo de fechamento mensal. O que aconteceu com o IPCA? O que aconteceu com os juros no Brasil? Juros nos Estados Unidos? Principais índices americanos e brasileiros? Nossa carteira de estoques? IFIX?
Nossa carteira, aqui eu trago já a rentabilidade acumulada, como ela se comportou no decorrer do mês, chegando a casa aí dos 2,60 e o retorno acumulado. E Ibovespa, novamente, como que fechou nossa carteira de crescimento? Nossa carteira de crescimento fechou com 4,44 no mês de dezembro. Rentabilidade acumulada, 27,71 e assim por diante, pessoal. Movimentações financeiras, ponto muito importante, as carteiras recomendadas elas não são fixas. Todo mês pode haver alguma troca, alguma nova inclusão de ativos e alguma saída. Nesse exemplo referente ao mês de dezembro, eu tirei das recomendações a Sanepar. A Sanepar ela foi incluída início de abril ao preço de 5,62 e eu tirei ela da carteira porque ela estava no patamar de 7,83, apresentando uma rentabilidade de aproximadamente 40% desde o ponto de entrada, fora os proventos que foram anunciados. Rodrigo, por que você tirou a Sanepar se é uma excelente empresa de saneamento? Concordo, é uma excelente empresa. Mas hoje, como vocês viram, eu possuo hoje também nas recomendações a Copasa e na minha visão, Sanepar ela já está num patamar muito difícil de você aportar. E daqui a pouco, caso venha alguma notícia um pouco negativa do mercado que possa fazer com que o índice de Bovespa, que já teve grande valorização em 2025, caso tenha alguma correção, que é totalmente normal, ativos como Sanepar, que tiveram fortes valorizações em 2025, eles podem ter uma retração na sua cotação. E nesse caso, eu preferi fazer uma realização de lucros e optar, claro, por mirar os aportes em novas oportunidades que estão abaixo do preço teto. Então aqui foi um dos casos onde na carteira de crescimento eu tirei o ativo de Sanepar e, claro, também há momentos onde eu faço novas inclusões de ativos. E na carteira de dividendos, nesse mês de dezembro, eu tirei Bradesco e Petrobras. Rodrigo, mas são excelentes empresas. Realmente, pessoal, mas aqui o intuito, as movimentações financeiras são visando buscar as melhores oportunidades. Não é porque uma empresa é excelente que eu vou comprar ela a um preço muito elevado, como é o caso da VEG em 2024, por exemplo. Estava muito elevado o preço, a gente optou por esperar, compramos em outubro de 2025 e até o momento ela está apresentando forte valorização. Bradesco foi incluído na carteira no patamar de R$ 12 e pouquinho, no patamar atual, próximo a 19, teve uma valorização de quase 50%. Quando você olha o setor bancário, eu não vejo mais potencial de crescimento para a Bradesco. Pode ser que passe dos R$ 20? Pode ser que passe, e se você quiser manter na sua carteira visando dividendos, não há problema nenhum, é um banco sólido e que tende a trazer, sim, bons retornos. Mas, quando você olha as demais oportunidades, eu não creio que Bradesco seja o maior potencial de retorno. Pelo lado contrário, Petrobras ela não está saindo devido a uma realização de lucros. Ela foi incluída na carteira de dividendos a um preço próximo a R$ 37 e hoje está sendo negociada entre R$ 30 e R$ 31. Então, somado aos proventos, ela teve uma queda aí no decorrer desse período de aproximadamente 10, 11%. Rodrigo, então por que você está tirando ela da carteira recomendada se ela está abaixo do preço teto? De fato, na minha visão, ela está bem abaixo do preço que de fato ela valeria. Só que ela depende do ciclo da commodity. E assim como eu expliquei nos resumos mensais e também nesse relatório, o ciclo do petróleo ele ainda está em baixo. A gente iniciou o ano 2025 num patamar, fechamos num patamar mais abaixo, próximo aos $60, e as projeções é que em 2026 ele seja negociado na faixa de $55. Então, empresas ligadas ao segmento do petróleo ainda vão enfrentar desafios. Simplesmente por causa disso, eu optei por tirar a Petrobras e daqui a pouco, em algum momento mais oportuno, que tenhamos um potencial de retorno mais relevante, tanto na commodity como na empresa, provavelmente eu vou incluir ela na carteira recomendada novamente. Mas no momento o cenário ainda é desafiador. Com certeza é uma empresa sólida, que paga bons proventos, mas o ciclo da commodity ainda é bem incerto nesse ano de 2026 e nesse caso eu preferi tirar ela das recomendações para você focar naquelas oportunidades que, quem sabe, mesmo num curto ou médio período de tempo já tragam algum retorno mais atrativo. De modo geral, pessoal, vocês podem perceber que o conteúdo ele é bem simples e objetivo. Através das carteiras recomendadas, você vai ter clareza do que comprar, quando comprar e o preço teto de todos aqueles ativos recomendados. E através dos resumos semanais, resumos mensais e todos os relatórios de cada ativo recomendado, você vai ter a teoria por trás daquela recomendação de compra, de venda, ou por que eu incluí ou retirei determinado ativo da carteira. Vale destacar qualquer dúvida que você tiver, eu mesmo presto suporte, então a partir do momento que você entra na área de membros, eu te adiciono também nos stories exclusivos da página no Instagram. Qualquer movimentação, quando sai um resumo desse, eu vou lá, gravo um story somente para os membros, comentando
Ó, pessoal, aqui eu tirei determinado ativo, aqui eu fiz uma inclusão, até mesmo para facilitar. Através dos stories eu comunico isso para vocês e vocês podem acessar aqui a área logada e ter acesso ao PDF, nesse caso, um pouquinho mais detalhado, de fato, com todos os motivos da retirada ou da inclusão de determinado ativo nas carteiras. Qualquer dúvida que vocês tiverem, o suporte é diretamente comigo e todo fechamento de mês a partir agora de 2026, coisa inédita que não tinha em 2025, eu vou fazer também uma live de fechamento trazendo essa apresentação de slides para vocês, com um acompanhamento, como que fechar os principais índices e também as nossas carteiras recomendadas, até mesmo para a gente estar ciente do comportamento, da volatilidade delas em determinado período e, claro, também abrindo um pequeno espaço aí ao final da live para tirar dúvida dos membros que estiverem assistindo ao vivo. Qualquer dúvida, pessoal, estou sempre à disposição. O objetivo aqui da área de membros é, através de todo o meu conhecimento teórico, técnico, comprovado através das certificações financeiras e da minha experiência no mercado financeiro, trazer algo totalmente descomplicado, mas que facilite a tomada de decisão para vocês, seja através das carteiras recomendadas, como também todo o conteúdo fundamentando a tese. Aqui não temos recomendações aleatórias somente porque determinado vídeo do YouTube, determinado influencer comentou. Não, aqui as nossas recomendações elas são fundamentadas de acordo com indicadores fundamentalistas e, claro, também através de todo o conhecimento que eu adquiri no decorrer da minha trajetória como profissional do mercado financeiro e também através das certificações financeiras que comprovam esse conhecimento técnico do assunto.